ao Cristo ressurreto. Durante bastantes semanas, nos cultos de manhã e à noite, os pregadores têm olhado realmente em personagens que encontraram com o Cristo ressurreto. Mas que diferença que fez na igreja como um todo. Diversos indivíduos encontraram com este Cristo. Em Atos, capítulo 2, nós encontramos, a partir do versículo 23, né, até o final, nós encontramos aqui uma descrição de uma igreja totalmente dedicada ao Cristo ressurreto. Atos, capítulo 2, 35. Prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus. E todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito prometido. Derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrada para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique sabendo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos no teu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvam-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais foram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Que você possa realmente abençoar ricamente a leitura da sua palavra e a sua mensagem hoje à noite. Tinha mais uma razão, talvez, para eu pregar hoje à noite. Porque amanhã, como esse é um tratamento mais sério de injeções, etc., nos olhos, nem sei como é que vão ficar os olhos a semana que vem. Então, Deus está provendo realmente todas as suas necessidades. Como nós verificamos, o Cristo ressurreto fez uma diferença tremenda na vida dos seus discípulos. Homens e mulheres desanimados, tristes, amedrontados,
escondidas, subitamente foram transformadas. Saíram para pregar alegremente, mesmo sendo ameaçadas pelas autoridades. Os que antes ficaram trancados dentro dos quartos com medo dos judeus, saíram para fora e pregaram por todo lado e não importavam. Estavam prontos para ir para a cadeia ou qualquer coisa, porque eles encontraram com o Cristo ressurreto. Qual foi a diferença na igreja? Como é que foi a igreja realmente naquele tempo? O que podemos aprender desta igreja? Uma das coisas que nós aprendemos é que a igreja que encontrou com Cristo ressurreto tornou-se uma igreja totalmente dedicada a Ele. Totalmente dedicada em todos os sentidos a Ele. O medo foi embora, tudo. O que aconteceu? A primeira coisa que verificamos aqui na passagem que foi lida hoje à noite é que a igreja foi dedicada ao estudo da palavra de Deus, a doutrina apostólica. Qualquer igreja que encontre com Cristo ressurreto vão querer ouvir a sua voz, vão querer saber tudo sobre Ele, o que Ele ensinou, como que Ele andou, como que Ele agiu realmente na sociedade. São os discípulos de Jesus. E esta igreja primitiva, nós verificamos aqui, ela se dedicava. Interessante que a palavra grega usada aqui traz a ideia de fazer algo com seriedade, de todo o coração, e perseverar em fazê-lo. A igreja totalmente dedicada ao estudo e à pregação da doutrina apostólica. O que Jesus ensinou para os seus discípulos, o que eles escreveram, o que Deus comunicou para eles. E notou que eles, com um acordo, continuou firmemente na doutrina apostólica. A igreja primitiva seguiu arriscadamente o que Jesus ensinou para a igreja. E nós verificamos esta ênfase dentro da palavra de Deus. Por exemplo, aqui mesmo em Lucas 2:42 diz aqui que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. A igreja se dedicou ao estudo, ao ensino dos apóstolos. A Bíblia, o Novo Testamento, tornou-se a base da sua vida. Não foi a filosofia do dia, não foram os dias, livros, escritas, ensinamentos dos homens daquele tempo, mas o que Jesus ensinou para a sua igreja. Nós somos conhecidos como o povo da Bíblia, da palavra de Deus. Quanto tempo você gasta estudando a palavra de Deus? Vamos ser honestos, quanto tempo? Qual a última vez que você abriu a Bíblia? No último culto da igreja? Você gasta tempo todos os dias estudando a palavra de Deus, lendo a Bíblia? O apóstolo Paulo, quando ele saiu para pregar o Evangelho, diz aqui na palavra de Deus, em Atos 17:9, né? Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntavam: podemos saber que ensino novo é esse que você está ensinando? Foi levado para o lugar principal para discutir as ideias do dia, porque ele estava pregando algo diferente. Está pregando o que Jesus ensinou.
Nós verificamos a mesma coisa dentro do Evangelho de Lucas, quando ele está escrevendo o seu Evangelho, Lucas 6. Jesus diz que no outro sábado ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Jesus andou por todo lugar, ensinando a palavra de Deus. E qual foi a mensagem de Jesus na grande comissão, antes de subir para o Pai? Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Reparou a ordem de Jesus? Devemos de sair e pregar e ensinar o que Jesus ensinou. Nós temos a obrigação de fazer a mesma coisa. E ainda não verificamos que chega o ponto que o Espírito Santo vai trazer à memória tudo aquilo que nós estudamos. Dou graças a Deus por isso, hein? Que às vezes a memória não é tão boa. Hein? Minha esposa sempre dá graças a Deus, né, para tempos quando ela decorou a Bíblia. O Espírito Santo, na hora que precisa, traz. Você não estuda, não procura saber o que a Bíblia está dizendo, então não adianta. O Espírito Santo não tem nada para trazer realmente para a sua mente. Mas por que é tão importante dedicar as nossas vidas ao estudo daquilo que Jesus ensinou? Por quê? O que Jesus falou para os seus discípulos em Mateus 16, 24. Jesus disse aos seus discípulos: quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir. Se nós não estamos lendo o que Jesus ensinou, se nós não estamos verificando como que Jesus andou, como que nós vamos seguir? Ele não está aqui, nosso meio mais. Mas através da palavra de Deus, nós encontramos isso. Efésios, capítulo 5, e os versículos de 1 a 4. Efésios 5, 1 a 4. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sejam imitadores. Imitadores. Se nós não estamos estudando a palavra de Deus, como é que nós vamos imitar Cristo? Se nós não sabemos como é que ele andou? 1 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 21. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 21. Temos essas palavras. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidas por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para seguir os seus passos. Para seguir os seus passos. Cristo é o nosso modelo. Como eu devo agir? Como que eu devo pensar? Qual deve ser a atitude que eu tenho para com as pessoas que me ofendem? Quando falam mal de mim? Quando atacam? Colocam na cadeia?
Vocês sabem quais são os padrões éticos, morais de Jesus? Conhecem bem? Você tem costume de perguntar: o que Jesus faria em meu lugar, nesta situação? Ofendido, injuriado, sofrendo, mal interpretada. Como que você faz? O que Jesus faria nesta situação? Uma igreja totalmente dedicada ao estudo da palavra de Deus, doutrina apostólica. Primeira característica desta igreja. A segunda característica nós encontramos aqui no versículo 42 da passagem que foi lida em Atos 2. Aqui nós verificamos que foi uma igreja totalmente dedicada à comunhão uns com os outros e com o Senhor. A palavra comunhão, koinonia, é uma palavra muito mal interpretada. Às vezes, usamos a expressão no domingo, vamos ter comunhão, vamos atrás, tomando nosso chá e conversando. Isso é comunhão? É comunhão se nós conversamos sobre as coisas que são importantes. Estamos trocando experiências, o que nós fizemos, como que Deus está abençoando, as bênçãos que nós temos recebidas do Senhor. Comunhão. Quando o povo de Deus aplica a palavra de Deus nas suas vidas, então eles começam a mostrar o fruto através de uma vida de comunhão uns com os outros. Comunhão uns com os outros e com o Senhor. O apóstolo Paulo coloca assim em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios 1, 9. Fiel a Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. A vida de comunhão começa com o Senhor. E o que nós experimentamos, a nossa vida de comunhão com o Senhor, falando com Ele, andando na Sua presença, a cada momento, recebendo direção, obedecendo. Depois é visto realmente no relacionamento que nós temos com outras pessoas. Comunhão que nós temos uns com os outros como resultado disso. Eu sempre falo, o lugar onde eu aprendi mais sobre a vida cristã foi no meu tempo na Força Aérea Britânica, lá na Alemanha, onde eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Nós passamos o nosso tempo falando de Jesus, falando das nossas experiências. Terminamos o serviço e corria para a igreja. E sentamos nas salas, que tinha, aqui nós tivemos algumas salas, nós sentamos lá e conversamos. Nós conversamos sobre aquilo que a gente estava experimentando, as dificuldades, as lutas que nós experimentamos na vida diária. E o outro falava, eu passei por isso, e isso aconteceu, e Deus me abençoou. Me lembro logo no princípio, aprendi uma coisa muito importante, até parece para rir, mas uma coisa que falaram logo que aceitei Cristo, cuidado quando você vai almoçar. Quando você vai dar graças a Deus pela sua comida, não esquece de colocar a sua mão por cima do seu prato de comida. Porque senão, quando você termina, a carne já se foi. Experiência das pessoas. Eu logo descobri a importância desses...
ouvir as experiências. Eu aprendi tanta coisa, porque nós conversamos sem medo. Sempre abrimos o coração, isso aconteceu, o que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Eu fiz isso, eu caí, errei, pequei. E outro fala, também, mas Deus fez isso. Eu falo, nós passamos o nosso tempo, horas, não tinha hora para ir para a cama. A gente sentava lá, só orando, conversando, né, com os outros sobre Jesus. Foi um tempo tão doce, tão maravilhoso. Sempre falo que aprendi mais sobre a vida cristã lá do que eu aprendi no seminário. E aprendi muita coisa lá. Mas, na vida prática, eu aprendi em comunhão com os meus irmãos em Cristo Jesus. Como é importante. E na passagem que foi lida hoje à noite, nós verificamos, versículo 40 e 45, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Essa comunhão era muito mais do que meramente falar, era compartilhar também. E nós tivemos isso tantas vezes. O irmão que estava com um problema, uma dificuldade, antes de ir embora, a dificuldade estava resolvida, seja financeira, bens materiais, etc. Porque os irmãos faziam. No Brasil, a nossa igreja, a última igreja que pastoreei, né? Tantas vezes, gente que chegava na igreja, e quando perguntava o que trouxe para a igreja, eles falaram, o amor dos membros da igreja, um para com os outros. Porque estava na casa de um crente, alguém chega lá da igreja, fulano estava com apuros, e aqui são as sacolinhas, cada um ia lá com a colherzinha, tirava um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de açúcar. E foi assim, e eles foram embora. Cada membro da igreja contribuindo para ajudar aquele irmão que estava necessitado. E essas pessoas falaram para mim, nós estamos aqui na igreja porque a gente viu essa coisa incrível. Nós chegamos para ver o que fez com que este povo vivesse assim. Porque comunhão, além de falar, era praticar. É colocar realmente na prática, dia após dia. Uma igreja dedicada à comunhão com o Senhor e também uns com os outros. A terceira característica que nós verificamos aqui, que é uma igreja totalmente dedicada à adoração e oração. Atos capítulo 2, versículo 42, diz, eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e à oração. Não sei se estava falando realmente da ceia do Senhor naquela ocasião, ou naquelas ocasiões onde ele tomava pão de casa em casa. Podemos ter certeza. Mas o que nós verificamos aqui é que o povo de Deus reunia regularmente para adorar o Senhor. Tão importante. É que o escritor aos Hebreus fala, em Hebreus 10, 25, não deixando de se reunir como hábito de alguns, mas encorajando-se uns aos outros. E tanto mais quanto você vê o dia se aproximando. Encorajando uns aos outros. Povo de Deus reunindo para adorar o Senhor. E nós verificamos a igreja constantemente fazendo isso. Colossenses 3, versículo 16. Colossenses 3, 16 fala assim, que a palavra de Cristo habita em vocês ricamente, ensinando
admoestando uns aos outros com toda sabedoria, cantando salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em seus corações a Deus. Louvor, adoração. É muito bom ouvir a palavra de Deus pelo Zoom, pelo Facebook, mas não tem nada igual com a reunião juntos com o povo de Deus, louvando o Senhor juntos aqui na casa do Senhor. Não tem nada igual. Pode ser muito bem feito, e é bem feito. Claro, fácil de ouvir, entender facilmente, mas não é a mesma coisa. E eu dou graças a Deus cada oportunidade que eu tenho de vir aqui para a casa do Senhor e fazer exatamente isso. Louvar o Senhor, adorar ao Senhor. Qual foi o resultado de uma igreja? Uma igreja dedicada ao ensino apostólico. Uma igreja dedicada a uma vida de comunhão uns com os outros e com o Senhor. Uma igreja dedicada realmente a uma adoração e a oração. Nós verificamos aqui no versículo 43 da passagem, realmente que esta igreja vivia, sentia o temor do Senhor. Diz a palavra de Deus que o temor, o medo do Senhor, temor do Senhor, tomou conta de cada alma. Eles sentiram a presença de Deus de uma maneira incrível. Você já sentiu Deus descendo sobre você desta maneira? O lugar onde eu mais lembro disso aqui foi numa igreja lá em País de Gales. Estou pregando lá, alguns anos atrás, talvez uns 20 ou 30. Mas quando eu terminei de pregar a palavra, o povo de Deus só ficou lá assim, na presença do Senhor. Nós sentimos a presença de Deus de tal maneira que quando nós terminamos o culto, não havia um ser humano na cidade que não ficou sabendo a respeito de Jesus. O povo de Deus saiu e as portas abriram, o povo passava e falaram de Jesus. Milhares de pessoas, em pouco tempo, ficaram sabendo de Jesus. O temor do Senhor. Atos 9, versículo 31, coloca assim: então a igreja em toda a Judeia, Galileia e Samaria teve um tempo de paz e foi fortalecida, vivendo no temor do Senhor. E encorajado pelo Espírito Santo, aumentou em número. Quando Deus desce em poder, o povo de Deus sabe. Paulo fala sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Visto que então sabemos o que é o temor ao Senhor, procuramos persuadir os outros. O que somos é claro para Deus. E espero que também seja claro para sua consciência. Você sente a presença de Deus assim na sua vida, na sua adoração? Deus desce de tal maneira que a gente sente a presença do Senhor. A primeira vez que eu enfrentei isso foi na Alemanha, mais uma vez. Estou pregando numa língua que eu aprendi. Depois de aceitar Cristo, resolvi que eu preciso aprender
a língua do povo para poder pregar Cristo. Eu me lembro, deve ser mesmo a terceira vez que eu preguei naquela igreja. Nós sentimos a presença de Deus que ninguém nem queria nem sair do lugar. Sentados lá. Porque Deus foi tão evidente no meio do povo de Deus que ninguém queria sair fora. Qual a última vez que você sentiu a presença de Deus desta maneira na sua vida? Como se tivéssemos sido transportados para o céu. Temor do Senhor. Em tempos de avivamento, isso é comum. Na história de avivamento que nós encontramos, homens dentro dos bares bebendo, e subitamente o negócio cai no chão e eles caem no chão e começam a chorar e implomar, pedir perdão de Deus. As cadeias ficaram vazias, porque não havia ninguém para colocar na cadeia, porque Deus tocou tanto na comunidade que não havia ninguém. Os bancos tiveram um problema sério. As pessoas chegando para pagar dívidas, sentiram o toque do Espírito de Deus no coração e chegaram correndo para pagar as dívidas que Deus havia colocado no coração deles, este desejo de acertar a vida diante dele. História de avivamento que vale a pena realmente viver. Não havia ninguém nos salões de dança. As ruas ficaram cheias de pessoas. As pessoas estavam saindo das casas. Quando aconteceu lá no norte da Escócia, as pessoas, à noite, o mar ao redor estava cheio de barcos. O povo remando, correndo para chegar na igreja, para adorar a Deus. Ninguém falou nada. O Espírito de Deus desceu com tanto poder que toda a comunidade foi tocada e correram, chamadas por Deus mesmo, Espírito de Deus tocado no coração. O temor do Senhor. A Bíblia fala também na mesma passagem que sinais e milagres foram feitos. Quando Deus desce em poder, coisas extraordinárias acontecem, porque Deus está presente naquele lugar. A gente ainda vê, Deus faz. Eu tenho que agradecer demais os irmãos aqui da igreja que têm orado pela minha família nesses dias. Né? Minha neta já está em casa, toda alegre, toda feliz. Saí do hospital, 15 dias no hospital, com Covid. Minha filha, Ruth, foi lá ontem, já estão falando hoje agora de mandar ela de volta para casa. Agora tenho que lembrar de Madame também agora, esta semana, né? Que Dona Glenice, problema de coração, né? Nem esperamos, né? Nada. Lá para um testezinho rotineiro, né? Sangue normal. E sai do gabinete do médico diretamente para o hospital, né? E agora tem que ficar quietinho. Está muito difícil para ela. Para ela ficar quieta, está difícil. Acho que tem que orar tanto para isso quanto para a cura dela. Mas Deus pode fazer milagres, né? Mas nós verificamos que Deus é diferente. O maior milagre é o quê? É o novo nascimento. Eu sei que o poder de Deus é fantástico, porque o que Ele fez na minha vida, um homem viciado na bebida, em briga. Mas quando Jesus entrou na minha vida, Ele mudou tudo. Deus que fez. E Ele
que transformou a minha vida pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que eu nasci de novo. E isso que nós necessitamos. Não é bastante vir na igreja. Não é bastante crer em Deus. Você tem que abrir seu coração. Dizer ao Senhor, eu sou um pecador, perdido, necessitado. Eu preciso do Senhor. E sem isso, eu não vou para o céu. Eu vou para o inferno. E temos de clamar para Deus, como eu fiz naquela noite. E Jesus entrou no meu coração e transformou a minha vida. Ninguém acreditava. Quando as pessoas, depois que eu aceitei Cristo, né, falaram, agora testemunha isso. Você vai ajoelhar lá e orar ao lado da sua cama, quando você chega lá. Mas espera, você vai apanhar. E apanhei. Quantas botas caíram ao redor de mim quando eu aceitei Cristo, orando. E eles ficaram, assim, impressionados. Porque eles me conheciam a minha vida. Alguém teria ido para o hospital depois. Se Deus não tivesse feito um milagre na minha vida, bem conhecido, e dava duro mesmo. Não importava, era uma cadeira, botava na cabeça do sujeito, resolvia a briga de qualquer jeito. Mas quando Jesus entrou na minha vida, foi diferente. Porque Deus tinha feito um milagre. Foi regenerado, transformado pelo poder de Deus. E ainda Ele faz isso. Esse é o maior milagre. Nossa vida cristã começa aqui. Nós simplesmente temos de dizer, Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, necessitado. Eu preciso do Senhor. Entra no meu coração. Perdoa os meus pecados. Transforma a minha vida. E Ele vai fazer. Você vai nascer de novo. Você vai ser tirado do reino das trevas e transportadas para o reino da luz, o reino de Deus. De um filho do diabo, você vai tornar-se um filho de Deus. Esse é o maior milagre de todos. Eu tenho feito outros. Tenho visto muitos outros. Mas esse é o maior milagre. Começa aqui. Se isso ainda não aconteceu na sua vida, então hoje à noite, abre seu coração. Deixa Jesus entrar. Pede Ele para entrar, para transformar a sua vida e fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. E se você faz isso, você vai a Deus. Faz milagres mesmo. Ainda, hoje em dia, nos dizem que nós vivemos. Assim que Jesus falou para o homem Nicodemos. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pedro coloca assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que de acordo com sua grande misericórdia, nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma esperança viva. A vida muda. Ela é totalmente transformada, porque é Deus a quem está fazendo milagre na sua vida. E Pedro coloca assim em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Porque nasceste de novo, não de semente que é perecível, mas imperecível, isto é, pela palavra viva e duradoura de Deus. Milagres, sinais e milagres. Deus faz. Mas começa aqui, com o maior milagre de todos, o novo nascimento, quando Jesus Cristo entra na sua vida e no seu coração. Mas ainda verificar mais um fator. Diz que todos os que creram tinham tudo
todas as coisas em comum. Havia grandes necessidades naquela igreja, muitas. Tem pessoas que perderam o emprego porque aceitaram Cristo. Tem pessoas que foram expulsas das suas casas, como está acontecendo em muitos países fora daqui. Pessoas que perderam tudo. Pessoas que tiveram de fugir por causa da perseguição. Mas o que aconteceu é que os outros, quem ainda estivessem com bens materiais, vendiam na medida que tinha necessidade e supriram as necessidades daqueles irmãos da igreja. Não é que todo mundo simplesmente vendeu tudo e colocou tudo em comum, não. Eles ainda tinham bens, mas na medida que tinha necessidade, vendiam os seus bens para suprir as necessidades de quem não tinha absolutamente nada. Quando Deus age no meio do povo de Deus, Ele muda totalmente a situação. O povo de Deus é um povo generoso. Nós temos um Deus generoso. E porque nós temos um Deus generoso, nós somos generosos também. Suprimos as necessidades dos nossos irmãos em Cristo Jesus. E Tiago, ele falou que é um dos sinais de um cristão de verdade, né? Tiago, capítulo 1, versículo 27, fala: a religião que Deus nosso Pai aceita como pura e irrepreensível é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas e suas angústias e evitar ser poluídos pelo mundo. E o que aconteceu? Capítulo 2, versículo 41 fala: aqueles que aceitaram sua mensagem foram batizados e cerca de 3.000 pessoas foram acrescentadas ao seu número naquele dia. 3.000 pessoas aceitaram Cristo. Em todos os cultos, em todas as oportunidades que as pessoas reuniam, havia pessoas sendo acrescentadas à igreja. A igreja cresceu porque o poder de Deus foi evidente dentro daquela igreja. As pessoas sentiram Deus presente. Como resultado, outras pessoas também vieram para saber, para descobrir o que aconteceu. Por que esse povo é tão diferente? Deus desceu em poder sobre aquela igreja. Quantas pessoas você tem levado a Cristo nesse último ano? Com quantas pessoas você falou de Cristo? Testemunhou do seu testemunho. O que Deus fez na sua vida? Quantas pessoas? Os seus vizinhos, amigos, pessoas que trabalham com você, sabem que você é cristão? Sabem que você é um discípulo de Jesus? Estão observando isso pelo seu modo de viver, de pensar, de agir no dia a dia? Esta igreja que nós encontramos aqui dentro da Bíblia, uma igreja dedicada ao estudo e à pregação do ensino apostólico. Uma igreja totalmente dedicada à adoração. Uma igreja dedicada ao cuidar uns dos outros, de viver em comunhão e suprir as necessidades dos outros. Uma igreja, sim, tem isso diferente, não é? Sentiram o temor do Senhor. Compartilhavam seus bens uns com os outros.
e milhares de pessoas foram acrescentadas àquela igreja. Esta é uma igreja que vive no poder do Cristo ressurreto. Amados, vamos fazer com que a nossa igreja seja assim. Nós somos a igreja. E Deus quer usar as nossas vidas desta maneira. Portanto, vamos sair daqui hoje à noite pensando sobre estas coisas e colocando essas coisas em prática, para que possamos ver a mesma coisa acontecendo em nosso meio. Amém. Pai, muito obrigado mesmo pela Tua palavra. É tão claro, Pai. Nós não temos como fugir daquilo que o Senhor tem falado. Ajuda-nos. Nos dê compreensão. Ajude-nos, Pai, para que possamos sentir a necessidade de ver isso acontecendo em nosso meio. E nos leva, Pai, para os nossos lares hoje à noite, para pensar sobre estas coisas. E fazer, Pai, com que esta igreja seja uma igreja totalmente dedicada ao Cristo ressurreto. Haja, Pai, em poder em nosso meio. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.